Olá galerinha, tudo bem? Como vocês estão? Pois bem, na aula passada nós vimos sobre ácidos, né, de forma geral, ácido, base, sais e óxidos. Então hoje a gente vai afunilar mais um pouquinho, falar um pouco mais exatamente sobre como se dá as reações ácido-base, tá? Força dos ácidos, força das bases, como é que cada uma das teorias fala a respeito dos ácidos e das bases, principalmente as teorias mais aceitas, né, como a visão de Arrhenius sobre como classificar um ácido, por exemplo, a visão de Bronsted-Lowry como classificar um ácido ou uma base, assim como Arrhenius também tem a sua visão de classificação, assim como também Lewis tem a sua visão de classificação. Importante de salientar para vocês que, embora tenha surgido várias ideias de visões sobre ácidos e bases, como classificá-los, não significa dizer que cada uma dessas visões está errada, certo? Não está errada. A Arrhenius não está errado, a de Bronsted-Lowry não está errada perante a de Lewis e por aí vai, certo? O que a gente tem é que para um determinado momento, para um determinado solvente, talvez a teoria de Arrhenius se valha mais, tá, do que a de Bronsted-Lowry. Mas não significa dizer que a de Arrhenius está errada. Isso é apenas um fato. E eu quero mostrar para vocês o seguinte, que de acordo com o que a gente vai ver aqui no computador, a gente vai poder também entrar em minuciosidade sobre reações ácidos e bases, como é que a gente forma um sal, por exemplo, como a gente forma um óxido, tá? A gente vai poder, eu vou fazer um experimento para vocês de uma bomba caseira envolvendo um conceito simples de ácidos e bases, tá? O conceito que todo ácido em contato com o metal vai liberar gás hidrogênio, e a gente vai aproveitar esse gás hidrogênio da reação ácido-metal para fazer uma bomba caseira, lógico, com todas as seguranças necessárias. Não tentem fazer isso em casa, é perigoso, tá? É bom salientar para vocês. Eu tenho todos os aparatos, eu tenho um jaleco, eu tenho luva, eu tenho meios de me proteger. Vocês não têm, tá? É bom deixar claro, o experimento que será feito não é para vocês replicarem em casa. E se fizerem, assumam o risco, tá? Não estou aconselhando ninguém a fazer, não quero que ninguém faça em casa, tá? Mas vindo aqui para a aula, eu quero pedir para vocês se concentrarem também, pegarem o caderninho de vocês, pegarem livros, dar uma lida no conteúdo do material, presta atenção aqui no que eu estou falando, porque assim vai dar tudo certo, tá certo? Então vamos lá, partiu aula. Preste atenção agora aqui no computador. Como vocês podem ver aqui na tela, bom, temos agora a princípio a definição de Arrhenius para o que seja ácidos e bases, tá? Mas eu não vou focar exatamente agora bases, eu vou focar somente em ácidos. Para Arrhenius, ácido é uma substância que em solução aquosa, ou seja, em água, eu vou pegar o ácido e colocar em água, ele vai originar íons H+ aquoso. Falei para vocês desde o início, íon pode ser dois tipos, íon ânion e íon cátion. Quando eu tenho aqui uma carga positiva, é um íon cátion. Se no lugar aqui eu tivesse um negativo, seria íon ânion. Por exemplo, aqui, Cl-, aqui é um íon ânion, tá? Carga negativa. Aqui é um cátion, porque é carga positiva, tá? Então, todas as vezes que eu tenho um ácido e eu coloco esse ácido em água e ele vai gerar H+, é uma definição de ácido de Arrhenius. Então, nós podemos ter uma reação ácido, tá, em água, que é descrita aqui na equação 1, aqui no 1, aqui, ó, HCl aquoso, dando H+ aquoso, Cl- aquoso. Como eu já venho sempre debatendo para vocês na mesma tecla, todas as vezes que eu escrever uma equação química, tá, uma representação da equação química, eu tenho que colocar qual é o estado das minhas moléculas, da minha substância. Então, o HCl aqui ele está em qual estado? Aquoso. O H+, estado aquoso. Cloreto aqui, estado aquoso. Se eu não colocar o estado da matéria em que se localiza a minha substância, não é efetivamente uma equação química, certo? Para deixar bem claro para vocês. Não esqueçam, nunca esqueçam de colocar o estado que se encontra a sua substância. Então já sabemos que para Arrhenius, todo ácido é aquela substância que em solução aquosa vai liberar íons H+. O mesmo ocorre com a definição de Bronsted-Lowry. Então, como
a definição proposta por Arrhenius era muito restrita, né, extremamente restrita, e limitava a outras substâncias, porque, por exemplo, eu posso ter substâncias que ela vai ser ácido, mas não exatamente em água, ela vai ter outro solvente como base. Arrhenius se limitava muito à água como seu solvente. Mas e as outras substâncias que não liberam H+? Será que são ácidas? Será que são básicas? Como é que eu vou saber disso? Aí veio Bronson e Lowry, né, dois cientistas, que diz o seguinte, ó, todo ácido é substância que doa próton, tá? Já a base, ela vai receber prótons. Para Arrhenius, ácido era aquela substância que em água vai liberar H+, e base era aquela substância que em água vai liberar OH-. Aqui nós já temos outra definição, um pouco mais completa. Então, ó, eu tenho ácido, que vai ser substância que vai doar um próton, tá certo? E eu tenho uma base, que é a substância que vai receber esse próton. É a partir daqui que as coisas ficam um pouco mais completas e também um pouco mais complicadinhas, tá? Então, preciso que vocês prestem atenção na aula de hoje, principalmente com relação à teoria de ácidos e bases de Bronson e Lowry, certo? Então, para todo ácido, nós temos a sua base conjugada. Então, se eu tenho um ácido, eu vou ter a base conjugada desse ácido, certo? Então, como é que funciona isso? Ora, a mesma equação química que nós temos lá aqui em cima, na definição de Arrhenius, aqui em equação 1, nós percebemos que ela não está totalmente completa, né? Está só a dissociação do ácido, ó. H+, Cl-. Mas quando nós vamos para a teoria de Bronson e Lowry, nós temos uma equação química mais completa aqui na teoria de Bronson e Lowry. Como assim, professor? Veja só, o HCl ele vai estar reagindo com a água, vai formar H+ e liberar Cl-. Mas observa como está aqui descrito, ó. A diferença está basicamente aqui e aqui. Observa, HCl para mim é o meu ácido, tá? Então, se eu tenho um ácido, alguém vai ter que ser a base para receber, né, o próton que o ácido está doando. Todas as vezes que eu tiver uma reação ácido-base, alguém vai ter que doar próton, tá? Alguém vai ter que doar próton e alguém vai ter que receber esse próton que foi doado. Então, se aqui é o meu ácido, alguém vai ser a base para fazer a reação. Quem é a base? Nesse caso, a minha água é considerada a base. Observa, eu estou doando esse próton. Esse próton vai ter que ir para algum lugar. Para onde ele vai? Para a água. Então, ó, pode ver que o próton é descrito aqui como H+. Ó. Esse é o próton. Se o H+ está aqui e ele vai ser doado para cá, para a minha água. Quando esse próton vem para a água, significa dizer que agora eu tenho uma chamada H3O+, porque aquele próton que o ácido liberou, a base capturou. Então, eu tenho que ter 3 hidrogênios para complementar a minha equação. Tá? 1, 2, 3. 3. Balanceou a equação para hidrogênios. Tá? Sempre que você fizer uma reação química, assim que você terminar, faça o balanceamento, mesmo que mental, para ver se está tudo certinho. Se não bater, tem algo errado, está faltando. E aqui não está faltando. Ó. No início eu tenho 3 hidrogênios, agora eu tenho 3 hidrogênios no final também. Só que esse hidrogênio que foi liberado pelo ácido, ele foi incorporado na minha base. Aqui eu tenho ácido 1, base 2. Ora, tem uma novidade aqui. Se eu aceitei esse próton, agora eu tenho um novo ácido aqui, ó. H3O+ é considerado o meu ácido conjugado. Todo ácido tem o seu ácido conjugado e toda base tem a sua base conjugada. É fato, tá certo? Nunca esquecer disso, nunca esquecer disso. Então, ó, todas as vezes que eu tiver uma reação química, levando em consideração a teoria de Bronson e Lowry, eu vou ter que levar em consideração também, certo? A teoria de base e ácido conjugada. Se eu tenho ácido 1, eu vou ter o ácido conjugado. Se eu tenho a base, vou ter aqui a base conjugada. Então, ó, as equações que eu descrevi para vocês, principalmente esta equação aqui, ela descreve, tá certo, algo interessante. Ou seja, eu vou ter um par de ácidos e bases conjugados, tá certo? Que está descrito aqui como ácido 2, base 1. Então nós temos aqui um outro exemplo, que é o exemplo da amônia. A amônia, ela é considerada uma base. Por que ela é uma base? Que eu vou doar, porque eu vou receber um próton de alguém. Ora,
Aqui, ó, nós temos uma diferença. Se aqui eu tenho uma base, quem vai ser meu ácido nessa equação? A água vai ser meu ácido, tá? Mas observe uma diferença. A minha base foi também uma água, só que em 6 aqui, a minha água está sendo um ácido. Eu já tenho uma nova nomenclatura para substâncias que têm funções diferentes. Por exemplo, eu tenho uma substância que ela atua como ácido numa certa reação, e essa mesma substância em outra equação, em outra reação química, vai atuar como base. Esse tipo de substância é chamada anfiprótico, ou seja, ela tanto doa quanto recebe, a determinar pela equação que ela está inserida. Então, considerando aqui em cima, aqui na equação com o ácido clorídrico, nós temos uma base aqui que é a água. Na reação com a amônia, essa mesma água daqui vai agir como ácido. Então, se eu tenho ácido como água, ele vai doar um próton. E a minha amônia como base, ela vai receber esse próton. Então, ó, esse H+ que está aqui na água, ele vai passar para NH3, tá? Que balanceando vai ficar NH4+. E como essa água perdeu um hidrogênio, ó, ela vai vir para cá como OH-, ou seja, perdeu um próton, virou aqui, ó, OH-, e a minha base, que ganhou um novo próton, ela ficou NH4+. Então, se a minha base é aqui, essa daqui é a minha base conjugada. Se o meu ácido está aqui, esse aqui é o meu ácido conjugado. A mesma coisa que eu descrevi para vocês na reação da amônia, com relação ao conceito teórico, vai ser utilizado também na equação do cloreto. Da mesma maneira, ambos são definidos pela teoria de Bronsted-Lowry. Falei para vocês também sobre a definição de ácido-base para Bronsted-Lowry e agora vou descrever para vocês a teoria ácido-base segundo a ótica de Lewis. Lewis ele descreveu o conceito, tá, de ácido e base de uma forma mais física, de termos mais físicos, tá? E aí vai entrar a propriedade também de elétrons, tá? Então, ó, para Lewis, o conceito-chave é a capacidade de doar ou receber elétrons. Significa que, para Lewis, ácido é uma espécie que vai receber pares de elétrons, tá? E a base é a espécie capaz de doar o par de elétrons. Então, ó, a capacidade de doar e receber, ela vai ser formulada corretamente pelos resultados da mecânica quântica aplicada a sistemas atômicos ou moleculares. Tem tudo a ver com o conceito da teoria dos orbitais atômicos e moleculares, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Teremos tempo mais à frente para a gente detalhar com calma, tá? Então, ó, para Lewis eu tenho que primeiro descrever a minha molécula, tá certo? Na sua representação, ou seja, eu vou ter que fazer a representação de Lewis primeiro, saber quantos pares de elétrons estão desemparelhados, e esses pares desemparelhados é que vão reagir com certo ácido, tá? Então aqui a minha água, ela tem dois pares de elétrons desemparelhados. Um desses pares vai reagir com o meu ácido, que aqui é o H+, e vai produzir um H3 ou mais aqui, ó, meu íon, tá certo? Então a mesma coisa, o segundo exemplo nos mostra aqui. A minha base vai ser a amônia, e o meu ácido, o H+. Lembrando que eu vou ter que escrever a amônia da mesma maneira que eu descrevi aqui, ó, colocar os pares de elétrons em evidência, aqueles que estão desemparelhados. E são esses elétrons desemparelhados aqui, ó, que vão reagir. Observando direitinho no exemplo da amônia, nós temos a seguinte maneira. Eu tenho NH3, tá? Com um par de elétron aqui sobrando, tá desemparelhado. E eu tenho aqui o meu ácido, o H+. Esse par de elétron que está aqui, ele vai capturar esse hidrogênio que está aqui, trazer para perto da minha amônia. Então eu tenho H3, NH4+. Pode perceber que os outros sistemas descritos, eles não levam em consideração pares de elétrons. Não é um conceito físico. É um conceito mais teórico, químico mesmo, tá? Aqui nós temos um conceito mais pesado da física. Eu vou ter que também entrar num conceito interessante que é a teoria de ligação de valência.
que a gente vai ver isso com calma mais adiante. Agora que eu descrevi para vocês todos os conceitos de ácido e base conhecidos, como Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, agora eu vou entrar na característica interessante com relação aos ácidos de Bronsted-Lowry, que é considerada a força desses ácidos e dessas bases. Primeiro, quanto ao seu aspecto qualitativo. Então, ó, nós temos o seguinte, que as reações descritas, né, na teoria de ácido e base postulada por Bronsted-Lowry, elas ocorrem na direção de formação do ácido e da base conjugados, que esses ácidos conjugados e essas bases conjugadas são consideradas mais fracas que o seu ácido e base posterior. Tá? Em cada conjugado, no caso, o ácido mais forte e a base mais forte, eles reagem para formar um ácido e a base mais fracas, que são os ácidos e bases conjugados. Então, ó, nós podemos descrever agora que para um ácido, a tendência de força dele é quanto mais ele consegue receber próton. Se ele recebe muito próton, esse ácido ele é muito forte. No caso de uma base, na teoria de Bronsted-Lowry, certo? Nós temos que ela é muito forte quando ela recebe muito próton. Quanto mais ela recebe próton, mais forte ela é. Já na sua... Então nós podemos descrever agora o sistema para descobrir a sua força. Então temos aqui ó, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e a água, que se eu tenho um ácido aqui, a água vai atuar como base, né? Então, ó, esse próton que está aqui, perceba que tem dois prótons, né? Dois hidrogênios. Esse primeiro hidrogênio que está aqui, ele vai reagir com a minha base, com a minha água, vai formar esse ácido aqui conjugado, que é o H3O+, e formar uma nova base, que é a base conjugada, o HSO4-, certo? Mas observe que nesse caso eu posso agora fazer essa reação mais uma vez. Por quê? Perceba que sobrou um hidrogênio aqui. Então como é que eu faço para reagir esse hidrogênio de novo? Pego essa mesma base que está aqui, coloco abaixo, ela vai ser a minha base conjugada, vai reagir com a minha nova água, que vai ser meu ácido, certo? Então, ó, se eu tenho uma base aqui reagindo com o ácido, eu vou formar um ácido conjugado e uma base conjugada. E essa base, esse ácido conjugado novo vai ser o SO4-. Então, quanto mais forte é o meu ácido, eu consigo desprotonar ele várias e várias vezes. Então, no caso, o H2SO4 é considerado um ácido forte porque ele consegue, de forma quantitativa, ter reações sucessivas para perder esse próton, esses dois prótons aqui. Quanto mais reações eu posso fazer com ácido, mais forte ele é, segundo a ótica de Bronsted-Lowry. Nós temos aqui uma tabelinha que ela é usada muito para descrever processos envolvendo aí ácidos e bases. Então nós temos aqui um ácido que começa, né, aqui de baixo mais fraco, até chegar nos ácidos mais fortes. E eu tenho aqui a base, certo, conjugada. Ela é descrita aqui de cima da mais fraca e para baixo a mais forte. Então, se o meu ácido é fraco, a minha base conjugada aqui, ó, ela é muito forte, tá? Se o ácido é muito forte, a base conjugada dele, ela é muito fraca, certo? Essa dos ácidos a bases para a teoria de Arrhenius, ela se dá pela total dissociação ou total ionização em água. Então, ó, se eu tenho uma base ou um ácido de Arrhenius, eu vou analisar quanto eles estão dissociados ou ionizados em água. Por exemplo, se eu tenho um ácido clorídrico, pode ver que ele é um ácido forte porque, segundo a teoria de Arrhenius, ele se dissocia, ele ioniza totalmente em água. Não sobra nenhum resquício de ácido clorídrico em água. Fica tudo dissociado, tudo ionizado em H+, Cl-. A mesma coisa para uma base, certo? As bases de Arrhenius, elas são fortes quando estão totalmente dissociadas em água, certo? E com isso nós podemos agora afirmar pontos da tabela periódica que vão formar bases e ácidos fortes. Primeiro, começando com as bases, tá? Todas as bases fortes de Arrhenius são apenas da família 1 e 2, antiga 1A e 2A, certo? Então, famílias 1 e 2, todos os elementos da tabela periódica da família 1 e 2 formam bases fortes.
O restante, não. As outras bases formadas, segundo as outras famílias da tabela periódica, não formam ácidos tão fortes quanto as famílias 1 e 2. Tá? Para ácidos, tem uma certa diferenciação, porque vai envolver agora o número de NOx e uma análise puramente qualitativa e quantitativa também. Então, pessoal, como vocês viram aqui no computador, as reações ácidos, bases e os seus conceitos são de extrema importância para a química, porque é a partir desses conceitos de química, no caso, levando em consideração ácidos, bases e sais, a gente vai poder também descrever mais à frente reações envolvendo compostos orgânicos. Até porque esses compostos orgânicos, eles também se valem dos conceitos ácidos e bases, principalmente quando a gente trata de composto orgânico, porque vai tratar da visão de Lewis dos compostos envolvendo os ácidos e bases, tá? Então, senta o dedo aí no like, compartilha com seus amigos e vamos para a próxima aula. Fique com Deus. Tchau, tchau.